Galera do Calçadão. Olha, falta estrutura, falta salário para as atletas, falta apoio, mídia, né? Falta muita coisa, só não falta talento, graças a Deus, porque a gente tem muita gente talentosa, né, no futebol feminino, mas eu acho que é isso. Desde a base, com escolinhas, as escolas também fomentando isso, desmistificar que é esporte só de homem também. E aí vem para os apoios, as grandes marcas que infelizmente não se interessam, eu não sei porquê, talvez por esse incentivo mesmo que falta, né, desde a base, e aí não tem público com isso, os salários a gente sabe são bem inferiores, então acho que precisa dar um up realmente no futebol feminino, e não é por falta de talento, repito, é preciso que haja uma compreensão também. O pessoal compara muito, futebol masculino é de um jeito, futebol feminino, é um jogo mais devagar, olha, há uma diferença, inclusive técnica, de desenvolvimento também do esporte ao longo das décadas no Brasil. O futebol feminino foi muito travado ao longo dos anos, e é lógico que haja realmente esse compasso mais lento, né? Mas eu acredito que tem tudo para crescer, tem muito talento, é investir, né? Que as emissoras se interessem pela transmissão, porque aí também vai propagando, vai cativando quem está em casa, que vai se habituando a assistir o futebol feminino. A gente não pode deixar que o país do futebol viva com essa disparidade, né? É um conjunto de fatores, né? Tem, primeiro, a partir da estrutura social mesmo, que é bem machista com relação a isso, né? Quantas de nós, meninas, não crescemos ouvindo que futebol não é coisa de menina, é coisa de menino. Eu mesmo cresci ouvindo isso. Apesar de meu pai gostar que eu assistisse futebol com ele, ele nunca me permitiu jogar porque não era coisa de menina. Logo, eu que amo futebol. E também tem essa estrutura social e também com a questão profissional mesmo, há sim uma balança aí que está desequilibrada. Ou os jogos não são transmitidos porque falta apoio, ou falta apoio justamente porque o futebol não é transmitido. Então, esse espaço na mídia precisa ser avaliado com mais carinho, com mais atenção e com mais empatia, inclusive. As mulheres querem jogar futebol, as mulheres gostam de futebol e elas não têm tanto espaço ainda, por exemplo, nos comentários, nas transmissões. Claro que elas vêm ganhando espaço, nós estamos ganhando esse espaço, mas ainda falta essa incorporar de vez, assim como é o vôlei. O vôlei é um esporte feminino que é super bem aceito. Por que o futebol também não pode ser? O basquete também precisa ter esse apoio, mas o futebol realmente, por ser o país que diz ser a nação do futebol, ainda ter esse tabu em cima do futebol feminino é realmente muito triste, mas quem sabe assim, com esses avanços, esse tipo de questionamento social, a gente não consiga avançar. Acho que uma cobertura maior da mídia, assim, ter um espaço reservado para os novos nomes do futebol feminino, para fazer a gente conhecer mesmo as atletas, incentivos financeiros, né, para que elas continuem, que as meninas também sejam incentivadas a participar e vejam isso como uma carreira interessante para se seguir, assim como é o caso do futebol masculino. A gente tem as bandeirinhas, as juízas, né, que já é uma coisa que antigamente não tinha, eu não via, por exemplo, quando eu era criança. Então, acho que essa participação, principalmente das escolas, mas também em casa, é muito importante. Não desencorajar quem demonstra um interesse e encorajar talvez alguém que nunca pensou a respeito. Eu acho que falta incentivo, primeiramente em casa, porque a maioria dos pais levam só os filhos para os estádios, se juntam com os filhos para assistir às partidas. No meu caso, não foi assim. Eu tenho uma história muito legal de falar que, quando eu era pequena, eu assistia aos jogos com a minha avó e ela adorava, ela vibrava muito, torcia para o Corinthians, e eu comecei a gostar de futebol com ela. Além do meu pai, lógico, dos meus tios, dos meus primos, mas a minha avó foi uma das grandes incentivadoras para que eu gostasse de futebol. E além do incentivo em casa, a campanha do Corinthians, que está lançando agora, de cobrir a camisa do time feminino com os patrocinadores, é muito bacana, incentivo que é de extrema importância e uma forma muito criativa de trazer público e incentivo financeiro, patrocínio para o futebol feminino.